Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 27 de julho de 2022, uma quarta-feira, são 19 horas e 32 minutos na cidade de Jaú, e nós estamos transmitindo esse encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, ou em nome da associação, melhor dizendo, e estamos estudando aqui do referido livro, o livro 2, no seu capítulo 1, se não me falha a memória, é isso mesmo. É o livro 2, livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, no seu capítulo 1, dos Espíritos, item, nós estamos na questão de número 102. A Dani acabou de entrar. Boa noite, Alexandre. Boa noite. Isso. Agora, a partir do momento que a Dani entrou, está dando a mensagem aqui de 1 hora. Sou eu. É isso mesmo. Entrou uma terceira pessoa, eles limitam a transmissão a 1 hora. Interessante, né? Interessante. É bom, eles consideram uma reunião, né? E se você quiser fazer reunião para norte-americano, você tem que pagar o aplicativo dele, é isso. Eles estão certos. Não estão errados, não. Quebraram a cabeça aí para construir um aplicativo, né? Nada mais justo que o pessoal pagar. Mas para nós, 1 hora de estudo está de bom tamanho. Está de bom tamanho. Vamos lá. Nós estamos estudando a terceira ordem, Espíritos Imperfeitos. A questão é de número 102. Deixa eu ver se tem mais alguém. Só tá aluno mesmo lá pelo YouTube. Pelo Facebook nós não temos ninguém. Na questão de número 102, ele vai estudar a 10ª classe, Espíritos Impuros. Ele vai subdividir a terceira ordem em 1, 2, 3, 4, 5 subdivisões. Já da segunda ordem, os bons espíritos, ele vai subdividir em 1, 2, 3, 4 subdivisões, e o da primeira ordem, os espíritos puros, não tem subdivisão nenhuma. A Dani mudou para o computador, né, Dani? Ficou melhor assim, viu? Fica maior, é melhor. 10ª classe, espíritos impuros. Ele define da seguinte maneira esses espíritos: são inclinados ao mal e o fazem objeto de suas preocupações. É interessante mesmo, a definição é perfeita, né? Realmente, os espíritos que habitam um mundo como o nosso, um mundo de expiação e provas, muita gente chama o nosso mundo de provas e expiação, mas é o contrário. Nosso mundo é um mundo de expiação e provas, assim o chama Kardec, e eu prefiro ficar com o mestre. São espíritos que realmente é impressionante como a preocupação em produzir o mal, em fazer o mal, é muito maior do que fazer o bem. É interessante, e as pessoas sabem que aquilo vai trazer consequências danosas a ele e aqueles que convivem com ele, mas ele continua naquele caminho. É a história lá do escorpião que monta nas costas do sapo, ou de alguém que o ajuda a atravessar o rio, e chega no meio do rio, ele ferroa aquele o qual ele está nas costas, e o sujeito fala: pô, mas nós dois vamos morrer afogados. Ele fala: mas eu sou escorpião, eu tenho que cumprir a minha função de escorpião, né? Impressionante, né? Porque o sujeito sabe que vai morrer afogado, mas ele age, né? Mesmo sabendo que está agindo contra ele mesmo. E é interessante que muitas vezes as pessoas levam uma vida inteira para entender, não é, aquilo que fizeram. Não é? Há pessoas, e eu considero isto um dos maiores sofrimentos que um ser humano pode ter, é o sentimento de culpa. E há pessoas que desencarnam com tamanho sentimento de culpa que não conseguem viver. Simplesmente eles vivem em função do sentimento de culpa, dioturnamente. Aquele pensamento que fica registrado no seu
na sua lembrança, no seu dia a dia, na sua maneira de viver, ele não consegue fazer outra coisa. Quer dizer, toma em tempo integral a vida da pessoa, né? E as pessoas realmente, infelizmente, muitas vezes, se dedicam a fazer coisas de forma impensada, não é? Por exemplo, nós tivemos um caso lá de uma jovem que foi fazer um tratamento no ano passado, 2021, foi levada por 2 outros jovens que seguem o mesmo caminho dela, infelizmente, mas um deles frequentou muito tempo o centro espírita, começou a frequentar o centro espírita com 4 ou 5 anos de idade aproximadamente, e depois, infelizmente, adentrou esse caminho das drogas. Uma vez esteve aqui na minha casa, pediu para conversar comigo, conversou comigo por 1h30 mais ou menos, chorou, ele disse: eu conheço a doutrina espírita, eu sei o que eu estou fazendo, e estou viciado em tal coisa assim, assim. E esta menina foi levada por eles, uma jovem de 14 anos, viciada no que ela chama de bala, que é um psicotrópico, uma droga, não é? Que além de ser viciante, ela é usada para, nesses bailes, onde as pessoas dançam música eletrônica ou algo assim, a noite inteira sem parar. Eu falei para ela, você sabe que você pode provocar um câncer? Ela falou: sei. Você sabe que você está trazendo dor e sofrimento para os seus pais? O dia que eles descobriram, que eles não sabiam até então, que a menina usava, uma menina linda, bonita, de feições bonitas, você sabe que você vai trazer sofrimento? Sei sim. Então é impressionante, não é? Nós, os espíritos que habitamos este mundo de expiação e provas, agimos dessa forma, inconsequentemente, é impressionante. É uma coisa que é inacreditável, não é? É uma coisa que não dá para entender. E Kardec realmente define muito bem, com a ajuda dos espíritos superiores, esses espíritos impuros, não é? Como espíritos dão conselhos pérfidos, quando estão desencarnados, dão maus conselhos, tanto diretamente pelo médium quanto pela inspiração. Insuflam, olha o que eles fazem, insuflam a discórdia e a desconfiança. A coisa que mais acontece, por exemplo, numa sociedade entre 2 ou mais pessoas, é a desconfiança. E isso destrói empresa, destrói empreendimento, destrói amizade, destrói muitas vezes famílias, né? Em função dessa desconfiança, muitas vezes insuflada por esses espíritos imperfeitos. Não só a discórdia, como a desconfiança, que muitas vezes é pior que a discórdia, né? As pessoas chegam a vias de fato, muitas vezes, ao homicídio, em função de uma desconfiança, né? E usam todos os disfarces para melhor enganar. Quando ele fala todos os disfarces, é literalmente todos os disfarces. Se fingem de bons espíritos, de espíritos superiores, né? De espíritos bonzinhos, né? Benevolentes, falam manso, falam com aquela linguagem tranquila, tentando demonstrar que são realmente bons espíritos, mas de bons eles não têm nada, né? São os piores são os espíritos pseudo-sábios. São aqueles que tentam demonstrar um conhecimento que não têm e levam muitas vezes muitas pessoas à derrocada em função de acreditarem nesses espíritos. Então, é fundamental todos, isso é bom que se diga, todos os médiuns no início no início da prática da mediunidade são obsediados. Todos, indistintamente. Chico Xavier foi obsediado? Foi. Todos são obsediados. Por quê? Porque a tendência do médium é não saber cuidar, vigiar o pensamento. A partir do momento que ele estuda, que ele compreende a mecânica através da qual os espíritos se aproximam do homem e o influenciam, ele começa a vigiar mais. Ele começa a ter um
uma posição diferente em relação ao seu pensamento e cuidar mais para que o pensamento tenha qualidade. Então, é necessário, e muito necessário, desculpe, que aqueles que têm vontade, desejo de praticar a mediunidade, estudem o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns não tem por objetivo divulgar a doutrina espírita, mas ele serve para aqueles que praticam a mediunidade e aqueles que dirigem os trabalhos, porque eles têm que saber com quem estão lidando. Eles têm que saber qual o tipo de espírito que está se comunicando. E, através do Livro dos Médiuns, ali está toda a ciência prática. Né? Laboratório está aqui no Livro dos Espíritos. E a ciência prática no Livro dos Médiuns, que é aquele que nos ensina como nós devemos identificar e lidar com os espíritos. Apegam-se às pessoas de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de as levar à perda. O objetivo deles é fazer com que a pessoa sofra, satisfeitos de poderem retardar o seu adiantamento, ao fazê-la sucumbir ante as provas que sofrem. Então, o propósito é infundir maus pensamentos, sugerir esses maus pensamentos, levar as pessoas ao sofrimento, para que as pessoas se percam diante das provas. Ou por problemas mentais, psicológicos, psiquiátricos, ou qualquer outro tipo de problema. O propósito é levar ao sofrimento, para que elas sucumbam e para que não se adiantem. Esse é o propósito desses espíritos. Então Kardec nos ensina que os espíritos são uma das provas sob a qual o homem está submetido. Por isso que é fundamental o conhecimento. Eles são uma das provas. Eles nos vigiam intermitentemente, 24 horas por dia, para pegarem uma brecha no nosso pensamento, a fim de nos levar ao sofrimento, para ver se consegue realmente atrasar o nosso progresso espiritual. Nas manifestações, está falando agora dos médiuns, reconhecem-se esses espíritos pela linguagem, a trivialidade e a grosseria das expressões, entre os espíritos como entre os homens. É sempre um índice de inferioridade moral, senão mesmo intelectual. Suas comunicações revelam a baixeza de suas inclinações, e se eles tentam enganar, falando de maneira sensata, não podem sustentar o papel por muito tempo e acabam sempre por trair a sua origem. Eu disse aqui, sem querer fazer ofensa nenhuma a quem quer que seja, muito menos a um ser humano da qualidade do Chico, mas o Chico foi obsediado sim. Não é? Existe um livro chamado Emmanuel, e eu lembro que eu já frequentava o Centro Espírita nessa época, era um garoto, não é? E as pessoas comentando no Centro Espírita, olha, Emmanuel ameaçou de tirar o Chico da vida, de levar o Chico para o mundo espiritual se ele não continuasse o trabalho dele. E está lá, eu fui, depois de muito tempo, né, me interessou, e eu fui pesquisar esse livro chamado Emmanuel, e ele já tinha cumprido a sua meta, para a qual ele se comprometeu com os espíritos, de psicografar 50 livros. E como ele já tinha cumprido essa meta, ele quis parar com o trabalho dele, de continuar psicografando. E Emmanuel falou para ele, olha, se você parar de psicografar, nós temos ordens superiores de tirar você da vida. Então, fica claro a obsessão deste Emmanuel, que talvez não seja o outro Emmanuel, né, sobre o Chico, porque quem tem direito sobre a vida é um só, é Deus. Ninguém mais tem direito sobre a vida, ninguém pode ameaçar ou tirar a vida de quem quer que seja, mesmo os desencarnados, não tem esse direito. Então como é que o espírito, sendo superior, como alguns atribuem
a este Emmanuel, a superioridade, ameaça alguém de tirar a vida dessa pessoa, se essa pessoa de forma constrangida continua psicografando. Foi o caso do Chico, que depois acabou psicografando mais de 250, se não me engano, 252 obras, vendeu 400 mil volumes no mundo inteiro e tal, né? É um absurdo isso. Então foi obsediado, sim. E o Chico não era um médium espírita, ele era um médium católico. É bom que se diga isso. Os espíritas se enganam quando entendem o Chico como um médium espírita. Ele não era um médium espírita. Ele era um excelente médium. Ele reproduzia a mensagem dos espíritos com a maior qualidade, mas ele não era um médium espírita. Falava de espiritismo, mas não era um médium rigorosamente espírita. Tanto que não conhecia a obra de Kardec, eu a conhecia muito pouco. Não é? Eu falava muito de outros espíritos, mas não falava, citava Kardec, mas não tinha o conhecimento íntimo, não tinha intimidade com o conhecimento das obras de Kardec. O que levou muita gente a se enganar, muita gente a dizer que ele estava transmitindo ensinamento de espíritos superiores que vieram para complementar a doutrina espírita, como se a doutrina espírita precisasse de algum complemento. Não é? O homem sequer conhece essa obra, como é que vai complementar o quê? Nós primeiro precisamos conhecer essa obra, para depois os espíritos superiores acrescentarem mais revelações a esta obra. O que já foi revelado, o homem sequer conhece. Mesmo os espíritas conhecem muito pouco. Eu já declarei aqui mais de uma vez que eu estou na 9ª vez que eu estudo esse livro, e cada vez que eu estudo eu aprendo mais. Não é? É uma ciência com uma profundidade enorme, com revelações muito profundas, para a qual nós temos que dar a maior atenção possível se nós quisermos ter o conhecimento do mundo espírita, dos espíritos, da sua natureza, da sua origem e do relacionamento desses espíritos com o homem. Porque se eles são uma das provas, não é, sobre a qual o homem está submetido, nós temos que conhecer a natureza dessa prova, para podermos sofrer o mínimo possível, ou nos submetermos o mínimo possível a esses espíritos imperfeitos. Suas comunicações revelam a baixeza de suas inclinações. E se eles tentam enganar, falando de maneira sensata, não podem sustentar o papel por muito tempo e acabam sempre por trair a sua origem. Eu falei do Emmanuel II, né, porque o primeiro Emmanuel nunca fez isso com o Chico, mas este Emmanuel II fez. Ou ele se traiu, ou esse segundo é um obsessor do Chico que usou o nome do Emmanuel para ter ascendência sobre ele. Alguns povos os transformaram em divindades malfazejas, espíritos do mal. Existe até hoje, né? Gente que faz culto satanista, esses absurdos todos, né? Muitas vezes sacrificando crianças e etc. Outros os designam como demônios. O nome vem do grego, démon, que significa espírito, né? A palavra demônio não tem o valor que nós damos a ela. Muita gente confunde demônio com o diabo, com Satanás e etc. Demônio não tem esse valor. Demônio significa espírito em grego, apenas isso. Gênios maus, espíritos do mal. Quando encarnados, inclinam-se a todos os vícios que as paixões vis e degradantes engendram, constroem. As paixões do homem, aquilo pelo qual ele é apaixonado, designa qual é o caráter da sua elevação moral. O homem que se apaixona por coisas materiais, pelo poder, pelo dinheiro, pelos bens de um modo geral aqui da terra, né, que se inclinam a satisfazer os seus instintos
não é? Está muito mais próximo do início da sua evolução do que do objetivo dela. Não é? Então ele fala exatamente isso aqui. Quando encarnados, inclinam-se a todos os vícios que as paixões vis e degradantes engendram. Especialmente quando tem muito dinheiro. Porque isto facilita a satisfação dessas paixões. Não é? A gente vê que pessoas que muitas vezes não tinham nada ou tinham pouco dinheiro, quando tem muito dinheiro, acabam caindo na mesma armadilha daqueles que eles criticavam. Orgias sexuais, drogas, enfim, toda essa bobageira, né, que é considerada diversão, né, por muitos. Nós temos aí a sociedade norte-americana, por exemplo, que é uma sociedade altamente industrializada, altamente tecnológica e que tem muito dinheiro, né? Tem uma facilidade financeira muito grande. Eu acredito que a maioria da população norte-americana, se não aí uns 70%, 60%, 70% da sua população, e é um dos países que mais se utilizam das drogas. Drogas de todos os tipos. Há muito tempo atrás, em 1970 aproximadamente, 71, eu li que as notas de $1, a maioria delas estava contaminada por cocaína, que foi a fase do auge da cocaína nos Estados Unidos, né? As notas de $1 eram enroladas para servir de canudo, para se aspirar a cocaína. Não é? Olha que absurdo, né? Que coisa degradante para uma sociedade que consome mais de 300 bilhões de dólares em droga todos os anos. É uma indústria que vale 300 bilhões de dólares, é muito dinheiro. Né? Todos nós que aqui estamos, ou toda a população de Jaú, trabalhando sem gastar um centavo, talvez não reúna em uma encarnação 300 bilhões de dólares. Então por aí a gente percebe que tipo de espírito está encarnado no nosso planeta. São espíritos deste jaez, desta qualidade moral, né? Que ao invés de utilizar os bens materiais que lhes são emprestados, porque nós não somos proprietários, se nós temos que deixar aqui, ao desencarnar, ao morrer, nós não somos proprietários, nós os temos por algum tempo. Então a gente pode dizer com certeza, sem medo de errar, que nós somos usufrutuários desses bens. Apenas isso. E ao invés de se utilizar em benefício da maioria, criando empregos, dando oportunidades, fazendo com que os jovens sem oportunidades possam estudar, ter uma qualidade de vida melhor, as pessoas se utilizam do seu poder aquisitivo para satisfazer as suas paixões. Por isso que o que você falou, Luiz, corrobora com aquela informação de que a prova da riqueza é a mais difícil. É a mais difícil, exatamente. É a mais difícil. Impressionante, né? A gente, quando lê isso pela primeira vez, fala assim, não, peraí, os espíritos estão enganados, pô. O dinheiro facilita tudo. Não, pelo contrário, não facilita não. Né? Eu sei, eu conheço gente aqui em Jaú, pessoas aqui em Jaú, que têm o poder aquisitivo alto, que são altamente infelizes. Eu, na minha vida, ao longo da minha vida, trabalhei para um sujeito que tinha muito dinheiro. Mas ele era tão pobre, mas tão pobre, que ele só tinha dinheiro. Era realmente um miserável que tinha muito dinheiro. Né? Então, a gente acaba chegando à conclusão que os espíritos têm toda a razão. Nós estão cobertos de razão quando falam das riquezas materiais, porque elas acabam fazendo com que o homem se entenda por autossuficiente. Ele não precisa de mais nada nem de ninguém, muito menos de Deus. Deus aí é uma falácia criada pelo homem para alimentar as ilusões humanas e etc. Né? O ópio. Desculpa. Pode falar. Na ótica dessas pessoas, o dinheiro pode tudo. Né? Pode tudo, compra tudo, faz tudo, cria tudo, e é um ledo engano.
Eu lembrei agora de um fato ocorrido com meu pai. Meu pai trabalhava para a Nestlé na época, se não me falha a memória. Meu pai trabalhou 23 anos na Nestlé. E ele foi ao Rio de Janeiro cumprir lá alguma tarefa que foi designada para ele. E era um industrial do Rio de Janeiro. E ele entrou em contato com a pessoa, acho que levou alguma coisa para a pessoa, alguma coisa assim. E na hora do almoço ele falou para o meu pai, falei, vamos ao meu sítio, né? Que eu quero mostrar para o senhor como é que é meu sítio. Meu pai era muito de fazer amizade e acho que acabou caindo nas graças da pessoa e a pessoa o levou ao seu sítio. E mostrou para ele, tinha lá 20 e poucas casas no sítio. Ele falou, poxa, para que tanta casinha assim, né? O senhor não tem plantação, não tem nada, não tem meieiro aqui, não tem nada. Falou, não, essas casinhas eu fiz especialmente para servir os meus funcionários. Todo funcionário meu que casa tem direito a passar 15 dias gratuitamente aqui na minha chácara, numa dessas casinhas, a casinha que ele escolher. Aqui tem cavalo, aqui tem piscina, aqui tem um lago para pesca, enfim, tinha de tudo lá dentro, né? E o funcionário tinha direito a passar 15 dias numa daquelas casinhas. E também tinha um grupo de pedreiros, de serventes de pedreiros, distante dele, assim, 5 ou 10 metros, e como era na hora do almoço, eles estavam comendo marmita, cada um com uma marmita na mão, não é? No Rio de Janeiro e São Paulo, a gente tem o hábito, né, de levar marmita para o trabalho, para não ter que perder tempo em almoçar em casa, coisa que não acontece aqui em Jaú, por exemplo. A pessoa come em casa, na grande maioria das vezes. O que eu acho, eu quando mudei para cá, achava um luxo, né? Porque eu levei marmita tantos anos da minha vida, e é um troço ruim pra caramba, é ruim, porque você come coisa requentada e mal requentada, bom, enfim, são coisas que a gente tem que passar na vida para aprender. E ele mostrou, apontou para o meu pai e falou, o senhor está vendo, seu Pedro, aquele grupo de pessoas ali, estão comendo a marmita deles? Ele falou, eu daria toda essa propriedade aqui para poder fazer o mesmo que eles estão fazendo. Ele falou, mas por quê? Ele falou, porque eu tenho um problema gástrico que não me permite comer a não ser a dieta recomendada pelo médico. Então, quer dizer, o sujeito tinha muito dinheiro, tinha tudo aquilo, tinha uma indústria grande, mas não tinha nada. Ele não podia ter a satisfação que, por exemplo, nós temos de comer aí um arroz e feijão, uma fritura, comer uma feijoada, comer sei lá, o que a gente achar mais conveniente. Costela, né? Aquele costelão. É verdade. Então, quer dizer, o dinheiro, ele é um facilitador, mas ao mesmo tempo, ele tem um caráter didático para o homem muito grande, não é? Eu conheci em Campo Mourão, quando eu fazia a praça de Campo Mourão, Paraná, aqui norte velho do Paraná, estava num dos meus clientes, aliás, do meu maior cliente na época, comprava muito bem aquela pessoa, quantidade, e ele falou para mim, você está vendo esse sujeito? Entrou um sujeito vendendo bilhete de loteria na empresa dele, você está vendo esse sujeito? Eu falei, estou vendo, claro. Ele falou, esse cara foi um dos caras mais ricos aqui de Campo Mourão. Ele trocava de carro cada 6 meses já era carro velho para ele, né? Não me contou a história daquela pessoa, mas ele estava lá, apesar de todo o dinheiro que ele teve, estava lá vendendo o bilhete, né? Então é interessante como o dinheiro tem esse poder didático sobre as pessoas, que realmente ele ensina, né? Se não for naquela encarnação, é numa outra, enfim. E os espíritos nos alertam para o seguinte, todos nós um dia reencarnaremos com esta tarefa da riqueza. Precisamos nos preparar. Porque se nós já não fomos e não usamos mal o dinheiro, um dia seremos e teremos que usar bem, para o nosso próprio benefício, né? E que Deus nos ajude, quando encarnarmos com dinheiro, a usarmos esse dinheiro em benefício próprio, eu estou falando aqui do progresso do espírito, e em benefício da maioria, em benefício da comunidade, né? Muitas vezes. Muito bem. Eles dizem, paixões vis e degradantes, desculpa, vou ler novamente toda a frase. Quando encarnados, inclinam-se a todos os vícios que as paixões vis e degradantes engendram. 2 pontos, a sensualidade, a satisfação
das nossas tendências físicas, não é? E que não está falando só de sexo, não. Qualquer sensualidade ou qualquer coisa que agrade ao corpo, não é? A crueldade, a felonia, eu tenho aqui uma anotação que anotação sobre o que é felonia, deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Traição. Traição. Não é? Felonia significa traição. A hipocrisia, realmente, como tem hipócrita no nosso mundo, hein? É impressionante. E Jesus condenou altamente a hipocrisia. Ele chamou a hipocrisia, ou os hipócritas, de túmulo caiado. Muito bonito por fora, mas cheio de podridão por dentro. Palavras de Jesus. Cheios de podridão por dentro. Não é? Então ele condenou muito a cupidez e a avareza sórdida. Fazem o mal pelo prazer de fazê-lo, no mais das vezes sem motivo. Pelo prazer, pura e simplesmente. Não é? E, por ódio ao bem, quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. Olha que interessante. Eles não vão buscar o desonesto, que o desonesto já está no caminho que eles querem. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, a Dani sabe a resposta e a Lu também, mas eu vou dirigir essa pergunta mais para o Alexandre que para qualquer outro. A Lu também sabe a resposta, né? Num presídio e num hospital psiquiátrico, existem obsessores? Acredito que não. Não mesmo, exatamente. Eles já conseguiram o que eles queriam, que era levar a pessoa para o presídio, para a penitenciária ou para o hospital psiquiátrico. O trabalho já foi feito. Já foi feito. O propósito dele já foi alcançado. Não é? Então é muito interessante isso. Uma vez nós formamos um grupo para dar passes nos pacientes da Associação Hospitalar Teresa Pelati, que é um hospital que inclusive completou a semana passada, ou essa semana, 64 anos de existência, de assistência às pessoas que têm problemas psiquiátricos e tal. Agora, a polícia não tem onde coloca viciado e traficante de droga lá dentro, que é um absurdo, né? Mas eles estão fazendo isso, né? E nós fomos formando esse grupo para dar passes desses pacientes. Muita gente não aceitou participar do grupo porque tinha medo de lidar com os obsessores. Olha que absurdo, olha a falta de conhecimento dessas pessoas que estão dentro dos centros espíritas. Eu cansei de falar, gente, não tem obsessor lá. Lá não existe, não, tem sim, tem muito, lá tá cheio de obsessor. Para com isso, gente. O obsessor tem um trabalho a fazer, ele tem um propósito. Ele já concluiu o seu trabalho. Ele já levou a cabo, a efeito, o seu propósito. Não tem mais o que fazer. Vai ficar fazendo o que lá? Batendo palma para louco dançar? Isso não existe, pô. Entendeu? Mas as pessoas têm essa visão equivocada. Nas penitenciárias, um lugar sossegado, tranquilo, não sei se já foram. Eu ia fazer palestra aqui no CR de Jaú. Ô, lugar bom, rapaz. Lugar tranquilo, sossegado. Você dá de cara com os piores homicidas, traficantes de drogas. Os caras estão calminhos, tranquilos. Se brigam entre eles e tal. Pra gente é ambiente tranquilo. Eu achei que ia me sentir mal dentro do CR aqui de Jaú. Mas pelo contrário, normal. Tranquilo. É interessante a gente observar isso. Não é? Porque eles estão realmente aqui fora, nos lares, nas escolas, nas empresas, em todos os lugares. Não existe nenhuma maneira de se barrar a entrada de um espírito malévolo, de um obsessor, em qualquer lugar, a não ser pelo bom pensamento. Por isso que normalmente em igreja você se sente bem,
Normalmente num centro espírita você se sente bem, num templo, qualquer que ele seja, de qualquer religião, você se sente bem, porque todas as pessoas que ali vão com um único propósito, que é a de fazer o bem, a de pensar o bem, a de agir bem, a de pedir bons conselhos, a de fazer preces. Então a qualificação fluídica do local é tão boa que não permite a ascendência aos maus espíritos, não permite o acesso aos maus espíritos. E se eles ali estão com o mesmo propósito daquele que lá vai, que é de mudar a sua conduta, que é de melhorar a sua conduta moral. Não é? Não, dentro dos lares, dentro das casas, dentro em todos os lugares, existem espíritos que estão ali com o propósito de levar as pessoas à derrocada, de infundir desentendimento, violência, todo tipo de sordidez dentro dos lares, levando pessoas, muitas vezes homens e mulheres, a traírem seu companheiro ou sua companheira, que é para fazer com que aquele lar seja destruído. Né? E hoje em dia, a traição é considerada uma coisa quase que normal, impressionante. Como é que as pessoas não levam em consideração os filhos, a responsabilidade que eles têm para com os filhos? Como é possível a pessoa imaginar que ela pode fazer o que ela quiser com a vida dela? Não pode. Depois que casa, sua vida não é mais sua. Não é mais, não lhe pertence mais. Sobretudo quando existem filhos. Porque você tem um compromisso de ordem moral com os seus filhos, com a sua companheira, com o seu companheiro. Então, é fundamental que as pessoas se conscientizem disso. Nosso país e o mundo caiu aí nessas tendências em função do projeto que existe para dominar o mundo, né, para dominar as pessoas e criar-se aí um único governo que dirija o mundo inteiro por motivos egoísticos, por motivos financeiros, por motivo de poder e etc. Então, cada vez mais retiram-se os valores da sociedade, retiram-se os valores morais, cristãos, né, da sociedade com esse propósito. As novelas fazem isso com uma maestria impressionante. Está provado isso cientificamente. Aqueles que estudam o comportamento humano sabem que as novelas, seja ela Globo, SBT, seja qualquer dessas emissoras, especialmente essas últimas aí, né, que tem o propósito da derrocada moral dos seres humanos, fazem isso com uma maestria impressionante. Eu não sou purista, não, e nem sou moralista, não. Eu gosto de sexo como qualquer outra pessoa, embora tenha 70 anos, tenho vida sexual ativa, gosto de mulher para mim é a coisa mais linda, mais bonita que existe no mundo. Se Deus criou uma coisa mais bonita foi para ele, não é? Não sou moralista, não, mas existem valores que nós jamais podemos abrir mão, jamais, não é? E esses valores são os valores cristãos. Enquanto o Brasil for cristão, essa gente aqui não entra. É impressionante a barreira, né, que os valores cristãos criam em relação a esse tipo de filosofia, esse tipo de valores que essas pessoas pregam, ou de falta de valores que essas pessoas pregam. Estão tentando, mas não vão conseguir. Tenho certeza absoluta. O senhor falou uma coisa, saiu na revista super interessante dessa semana, uma reportagem a respeito das novelas globais em relação ao divórcio, né? E realmente dos anos 80 para cá, a tendência vem aumentando, não é só questão da pandemia que aumentou, isso já existia antes e devido às novelas, né? As novelas são sempre os maridos traídos ou as esposas, né? E agora eles ficam, uma reportagem muito interessante com dados, tá? Bem que o senhor falou mesmo, a destruição da família. A destruição da família, e é algo que acontece porque a mídia
que entra na casa de uma forma errada, né, o propósito. E agora a gente está vendo também que não é só essa reportagem do divórcio, mas a gente vê que o trabalho em escola, a questão da homossexualidade também, como ela é trazida para dentro das casas e em novelas. Ideologia de gênero. Impressionante. Isso. Se não tiver a ideologia, se não tiver a traição, e infelizmente muitas pessoas caem nessa, né? Acaba virando moda, né, Dani? Modismo. Modismo, essa que é a realidade. Muitos garotos e muitas garotas, jovens aí de 10, 11, 12 anos, 13 anos, estão sendo levados a todo tipo de comportamento sexual equivocado e a vício nas drogas pelo modismo que está sendo difundido aí como uma coisa natural, uma coisa normal, e não é. E não é normal, não é natural. Não é? Infelizmente, esses jovens estão sendo levados a isso. Se prega nas escolas que um homem tem que experimentar outro homem e que uma mulher tem que experimentar outra mulher, que senão ele está fora do contexto. Né? Como no nosso tempo, no meu tempo, né, de 10, 14, 15 anos, especialmente dos 15 para frente, né, era muito natural fumar cigarro. Era até incentivado o uso do cigarro. Não fumar, né? Como é que é? Era feio não fumar. Exatamente. Se o cara estivesse num baile, ou numa reunião de jovens, e ele não tivesse com um cigarro bom na mão, de boa qualidade, no bolso, ele estava fora do contexto. Não é? Então muitos jovens, naquela época, foram levados ao vício do cigarro por esse tipo de modismo. Quantos não desenvolveram câncer de pulmão? Tem um amigo, o Eros, o nome dele era um nome grego, né? Deus do amor, né? Eros. E ele era antenista, ele veio de São Paulo, capital, a gente se conheceu aqui, ele veio de São Paulo, capital, para tomar conta das antenas do SBT. O SBT comprou a Tupi, ele já era antenista na Tupi e veio trabalhar aqui em Jaú. Nós nos conhecemos aqui, espírita, não é? Um cara extraordinário, de uma bondade, conhecemos toda a família dele. Agora os filhos já estão de uma certa idade, já 40 e poucos anos. Naquela época eram pirralhinhos, eram jovenzinhos e tal. O Eros morreu sem falar, sem expressar a sua vontade, com fralda geriátrica. O Eros virou um ser que vivia vegetativamente. A gente sabe que por trás está o espírito está entendendo tudo, está compreendendo tudo, está interagindo mentalmente com todos que estão à sua volta, mas ele ficou daquele jeito. Quando ele pensou em largar de fumar, que ele largou, o câncer já estava instalado no pulmão. Então muitos que foram levados a este vício pelo modismo chamado cigarro, pernicioso, altamente pernicioso, passou por momentos dificílimos, né, como o caso do Eros e tantos outros, né, tantos outros exemplos. Agora a gente tem o vapor também, né, que é o eletrônico, que está voltando aí com a molecada, caro, saborizado e muito, muito pior do que o cigarro comum. O Viper é aquele cigarro eletrônico, né? Eu não tinha entendido. É isso mesmo. Muita gente. Como é que chama aquele que é árabe? Esqueci o nome. Como é que chama daquele troço? Tem narguilé, uma coisa assim, né? Muito jovem usando, dizendo que não faz mal e tal. E tem muito jovem que está desenvolvendo problemas respiratórios gravíssimos por causa disso aí também. Né? Dizendo que esse cigarro eletrônico não faz mal, é um absurdo, faz tanto mal ou mais mal que o próprio cigarro. Né? Além dos cigarros importados aí do Paraguai, que são feitos, sabe-se lá como, né? Que está levando as pessoas aos problemas graves pulmonares, além do câncer de boca, câncer de esôfago, câncer de laringe e etc. Né? Quer dizer,
São coisas do nosso mundo, são coisas dos espíritos impuros, não é? Espíritos que se voltam para o mal, sabem que estão se prejudicando, mas continuam fazendo esse tipo de coisa, conscientemente. Isso é que é o pior, né? Quando um espírito erra inconscientemente ou sem o conhecimento, a responsabilidade é infinitamente maior. Agora, quando nós erramos conscientemente, com conhecimento de causa, a responsabilidade é infinitamente maior do que aquele que não tem o conhecimento. Como Deus julga a intenção, ele não vai poder aquinhoar da mesma maneira aquele que não tinha conhecimento e daquele que tinha o conhecimento, né? Como Kardec diz, não inveja aquele que tem poder e aquele que tem dinheiro. Nós temos sempre que considerar o retorno. Uma hora vão ter que reencarnar. E aí que está o complicador, né? Muitas vezes a gente vê criança em favela, passando todo tipo de necessidade, reencarnando em países, por exemplo, como Haiti, como a África, muitos países africanos, com todo tipo de necessidade, sem assistência médica, sem comida, sem nada, e a gente não sabe da história daquele espírito, não é? São espíritos que, por alguma razão, ou neste planeta, ou em outro planeta, cometeram absurdos. Vamos lá, vamos tentar encerrar esta parte aqui do nosso estudo. Ele diz o seguinte: quando encarnados, já lemos isso aqui, vamos lá. Constituem verdadeiros flagelos para a humanidade. Olha que interessante, não é? Olha, terremoto, maremoto, vendaval, isso são flagelos naturais, não é? Os espíritos, ele diz aqui, constituem verdadeiros flagelos. São tão perniciosos, são tão destrutivos, impõem tanto sofrimento à humanidade quanto qualquer outro flagelo que se conhece. E não são levados em conta. É impressionante. A comunidade científica não leva em conta a existência dos espíritos, nem a existência da alma, nem a existência da individualidade espiritual. Embora Jesus tenha se debatido constantemente, embora o escopo do trabalho dele tenha sido de ensinar a sobrevivência da alma, a reencarnação, é impressionante como pode os cientistas, em pleno século XXI, com a qualidade tecnológica que nós temos, não levar em consideração a alma, a essência do ser. Todos os problemas estão ali. Não se curando o espírito, não se cura o corpo. Não tem como. Eu sou exemplo disso. Eu baixei de 110 miligramas de remédio para pressão arterial para 5 miligramas por mês. Porque eu resolvi um problema de ordem íntima. Resolvi um problema de ordem emocional. Paguei uma dívida, me livrei daquela dívida, uma dívida que não era devida, eu caí numa armadilha fiscal, não é? Eu falei, eu vou pagar, pode não ser dessa encarnação eu não devo, mas posso estar devendo de outra. Nada surge na nossa vida por acaso, não é? A partir do momento que eu paguei aquela dívida, não foi pouco, foram quase 50 mil reais, não é? A partir do momento que eu paguei essa dívida, eu diminuí. O remédio que eu tomava para pressão arterial de 110 miligramas, que é uma cacetada por dia, tomava 55 de manhã, 55 à noite, para 5 miligramas. Olha o que é o emocional, olha o que é o espírito, a nossa essência dentro do corpo. Ele é que leva o corpo aos problemas, não é o corpo que leva ele ao sofrimento. O espírito é tudo, o corpo é nada. O corpo é um instrumento do espírito que um dia vai apodrecer. Apenas isso, não é? Então é fundamental o nosso equilíbrio emocional, equilíbrio psicológico, para que nós tenhamos equilíbrio físico. Como é que os cientistas não levam isso em consideração? Nós já temos uma classe
de cientistas, aqui em Botucatu, por exemplo, é um exemplo, né? Médicos espíritas, né? Fazem congressos, inclusive, com esse tema, né? Que levam isso em consideração, mas não é a maioria ainda. Eu sempre tive esse pensamento. Um dia, as universidades farão estudos como nós estamos fazendo agora. Tenho absoluta certeza e convicção disso. Isto será matéria de estudo como qualquer outra matéria dentro das universidades e será uma das mais importantes. Numa universidade de medicina, numa universidade de enfermagem, de psicologia, psiquiatria, em qualquer nível de estudo, não é? O Espiritismo será estudado com a qualidade necessária, com o empenho necessário, para que o homem entenda a sua essência, de onde, qual é a sua origem, por que ele vive os problemas que vive, por que o mundo tem os problemas que tem, e como ele pode conquistar a solução dos seus problemas. Por exemplo, uma das coisas que vai mudar radicalmente quando o homem entender isso é a maneira pela qual ele entende a morte. A morte não vai ter mais o mesmo valor que tem hoje para nós ocidentais, que foram ensinados a encarar a morte como algo tétrico, como algo absurdo, como algo que traz terror, que traz a separação entre as... Não é nada disso. A morte é a libertação do espírito, de um espírito amado e querido, que nós amamos e que se livrou do corpo. Como é que nós podemos desejar que um amado nosso esteja encarcerado num presídio, quando ele já tem direito à liberdade? Ele já tem direito, ele já conquistou esse direito. E nós vamos manter ele no presídio? Não, eu quero que ele fique preso. É a mesma coisa que querer que um querido nosso, que um amado nosso, não desencarne. Aliás, o seu pai fez aniversário de desencarne, né, Dani? Semana passada, né? Eu não cumprimentei, não falei alguma coisa na sua postagem, porque eu estou bloqueado no Facebook, para variar. Para variar, estou bloqueado no Facebook. Mas eu vi a sua postagem. O Sr. Mauri era uma pessoa muito querida de todos nós, ele sabe disso, né? Mas foi liberto da carne, meu Deus. Está vivendo no mundo espiritual, em liberdade, aprendendo coisas novas, preparando uma nova encarnação, né? Quer dizer, o homem vai aprender isso daqui a não muito tempo. Toda a humanidade vai discutir isso, não é? Com o ênfase necessário, para que as pessoas sofram menos. É desnecessário esse sofrimento. Se um ente querido nosso, um filho, qualquer ente querido nosso, viajar para um país distante, no qual nós não temos acesso, suponhamos que nós não tenhamos os meios de comunicação que nós temos hoje, e seja a difícil a comunicação, nós vamos chorar todos os dias, nos lamentar todos os dias por isso? Absolutamente não. Ele está vivo, ele existe, ele só está distante de nós, longe das nossas vistas. Isso assim se dá com aquele que desencarna. Eu acho que o maior consolo nosso seria entender que essa pessoa está viva. Viva. E eu digo viva no sentido da plenitude da vida. Porque nós não temos, nós encarnados, não temos a plenitude da vida. A vida plena do espírito só o desencarnado tem. Liberdade de locomoção, agilidade no pensamento, visão, independentemente dos obstáculos materiais. Ele transpõe qualquer obstáculo com o seu corpo, ou qualquer distância com o seu pensamento. Enfim, vida plena. Nós achamos que temos vida plena? Kardec pergunta, quando ele faz os estudos sobre Júpiter, ele pergunta assim: o que vocês acham da nossa música? E ele se referia à música clássica, aquela que tem
o que é considerada a de melhor qualidade entre nós. Eles respondem assim para Kardec: bom, dá vergonha de retratar aí, mas é o que eles falam. Esses barulhos que vocês fazem para entreter o sofrimento humano? É disso que você está falando? Meu Olha, Deus, se a clássica está assim, imagina. Imagina o funk. Estou perdido. Quer dizer, o barulho que vocês fazem para entreter o sofrimento humano, é isso, assim que eles consideram a nossa mãe. Imaginem vocês o que é este mundo para eles. Nós somos meras crianças fingindo que vivemos, enquanto que o desencarnado vive a plenitude da vida. Embora muitas vezes eles possam estar distantes de nós, em outro planeta, pensamento ligado com a gente, sabendo o que nós estamos fazendo, o que nós estamos pensando, como nós estamos vivendo, qual é o humor que nós estamos tendo naquele momento e etc. Não é? Então é assim que o mundo vai encarar a realidade do espírito no futuro, quando esta matéria for estudada nos bancos escolares. Tenho certeza plena que ela vai, com certeza. Mas vamos tentar acabar aqui para a gente poder encerrar o nosso estudo. Constituem verdadeiros flagelos para a humanidade, seja qual for a posição que ocupem. E o verniz da civilização não os livra do opróbio e da ignomínia. Então, independentemente de condição social, financeira ou título de nobiliárquico, todos estão sujeitos à ação dos espíritos, sobretudo quando utilizam-se das suas condições de privilegiados para agirem de forma equivocada. Desculpe, a gente demorou um pouco aqui nessa 102, mas é necessário esse detalhamento para que a gente possa entender. Não tem bonzinho nesse mundo. O que tem são espíritos que receberam a oportunidade de aqui estar para aprender. Se nós nos empenharmos nisso, em breve nós estaremos num planeta onde nós não seremos obrigados a conviver com esse tipo de realidade. Eu vou convidar vocês para nós fazermos a nossa prece de encerramento, para a gente poder usar o Alexandre aqui de Jaú, vizinho nosso aqui, está conosco. Bem-vindo, viu, Alexandre? Eu não tinha visto que você estava conosco. É o Alexandre de Jaú, viu? Temos o Alexandre Dávila lá de Florianópolis, mas é o Alexandre aqui de Jaú, um vizinho nosso, amigo nosso. Vamos fazer a nossa prece então? Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, o nosso mestre, e juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira o vosso amor, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e desta forma dignificar a vida. Dá-nos ainda, Senhor, a coragem necessária para que possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e sua equipe, nós declaramos encerrado os nossos estudos dessa noite, e que assim seja.